Oi, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos em mais um episódio do nosso podcast Primeiras Damas. Hoje nós vamos conversar com uma convidada muito especial, uma mulher grandiosa aqui na nossa cidade que tem feito a diferença. Empresária, cristã e há mais de 6 anos ela tem um projeto lindo que tem feito a diferença nas famílias de Araguaína. E não só de Araguaína, mas de toda a região, que é o projeto Mesa Plena. A nossa convidada é a Glenda Lagares. Glenda, Deus, que muito prazer. obrigada por estar aqui de coração. A alegria minha. E já para iniciar, eu vou te fazer uma pergunta aqui. De onde surgiu esse projeto Mesa Plena? Como foi? Qual foi a motivação desse projeto? Então, o Mesa Plena, ele surge na minha vida bem antes, assim, de verbalizar, né, de dar esse nome. Quando eu estava noiva, eu ganhei um livro de uma amiga que se chama A Experiência da Mesa. E eu fiz a leitura desse livro e eu entendi a dimensão do que é uma mesa em um lar. E eu pensei, poxa, eu quero levar isso para a minha casa. Então, eu fiz um propósito com Deus que queria dar esse livro de presente para amigas e queria semear, né, essa palavra. Então, eu e o João nos casamos e eu coloquei esse hábito, né, na nossa casa. Eu falei para ele, olha, eu tenho um propósito de que as refeições sempre sejam feitas à mesa na nossa casa, de que seja um momento consagrado, né, ao Senhor. E aí, criei esse Instagram chamado Mesa Plena para compartilhar ali as inspirações de mesa posta. Porque quando a gente tem esse hábito de estar à mesa, a gente quer fazer uma mesa especial, quer decorar. E aí, através desse Instagram, comecei a postar ali. E a gente tinha um grupo de amigas que falava sobre virtudes no lar também, no Instagram. E a gente começou a fazer alguns cultos em algumas igrejas. E elas falaram, Glenda, você vai ministrar, né, sobre o princípio da mesa. E aí o Senhor foi gerando esse ministério, né, no meu coração, com o tempo, com as circunstâncias da vida, mudanças, aquele grupo inicial ali encerrou e eu prossegui nessa missão, né? Estou há 6 anos, com a graça de Deus, levando esse tema a muitas mulheres, igrejas, em alguns projetos também seculares, e para mim é uma missão que me traz muita honra, né? Eu me sinto muito honrada por isso. E Glenda, o que significa ressignificar a mesa para você? Qual que você vê esse papel? É importante, é muito importante para as relações familiares? É muito importante, porque nós vivemos em uma sociedade que requer de nós ritmo, né? A gente vive numa rotina muito acelerada. Nós precisamos produzir, nós precisamos estar nos locais. E, às vezes, a mesa ela se torna, dentro do nosso lar, um simples móvel. Às vezes, até um item de decoração, né? É mesmo. E a gente vai esquecendo do real sentido de se ter uma mesa dentro de casa. Verdade. E ressignificar a mesa é entender que a mesa ela foi uma ordenança divina. Deus ordenou, farás uma mesa. E ele tinha um propósito nisso, né? Então, a mesa é um lugar de encontro, o lugar em que a família se encontra. É na mesa que a gente agradece lá na oração que Jesus ensinou, o pão nosso de cada dia. Então, ressignificar a mesa é trazer o real sentido, é trazer essa valorização, é voltar a família para a mesa. Verdade. E até porque a gente também está perdendo tanto isso mesmo, né? O nosso ritmo Hoje, de vida. o hábito, não tem-se mais o hábito, né? De sentar para o almoço, um jantar, o café da manhã. E quando você assiste um filme, um documentário de época, você sempre vê mesas, né? Mesas. A realeza sempre usa a mesa. Por quê? Porque é esse lugar de honra. E Deus tem esse lugar para a minha casa, para a sua casa, para todos nós. A gente só precisa resgatar. Às vezes a gente usa a mesa da nossa casa com outras funções, né? Eu sempre brinco nas minhas ministrações. Chega alguma encomenda e o filho pergunta, mãe, onde eu coloco? Vamos colocar em cima da mesa. E faz a atividade escolar menos a refeição.
E é resgatar isso para dentro da nossa casa, né? Resgatar esse lugar de encontro. É mesmo? Isso aí me doeu. Porque é verdade, a gente às vezes deixa o que é importante para depois. E o depois nunca chega, né? Não chega porque o ritmo que a gente vive, né? Se a gente não colocar como um propósito, tipo assim, eu preciso estar à mesa pelo menos uma vez ao dia com o meu esposo, com os meus filhos. Se a gente não colocar como um propósito ali na agenda do dia, a gente não consegue. Verdade. Glenda, como o projeto Mesa Plena propõe reconectar as famílias? E conta pra gente um testemunho, um feedback de onde você já foi ministrar, levar esse projeto que você olhou assim, de fato, Deus, eu estou no lugar certo. Isso é algo até que me emociona, né? Às vezes eu penso, Deus, por que eu, né? Porque o Senhor me escolheu para falar disso. Mas no decorrer desses anos, eu já ouvi muitas histórias, né? E conheci muitas histórias. Para mim é muito gratificante ir em uma cidade e no decorrer da semana receber feedbacks no meu Instagram, no meu WhatsApp, e pessoas falando, Glenda, eu nunca tinha colocado a mesa, hoje eu coloquei a mesa. Glenda, os meus filhos hoje estão na mesa comigo. Então, essas histórias assim, me mantêm com essa chama acesa, mesmo tendo uma vida muito acelerada e cheia de funções, mas eu sempre falo, Senhor, eu me manterei constante nesse propósito. Às vezes a gente está um pouco mais, né, ativa, às vezes um pouco menos, porque essas histórias me motivam. E tem uma especial que eu guardo muito no meu coração. Assim que eu iniciei o Mesa Plena, o Instagram, eu recebi uma mensagem de uma mulher. E eu estava no início do meu casamento, né? E às vezes eu sempre falava, Deus, como eu, uma recém-casada, vou dar conselhos, né, para uma pessoa que já está há mais tempo nessa vida. E aí ela falou para mim, Glenda, eu não sei o que eu faço. Eu estou vendo você aí postando essas mesas e o meu casamento está acabando. Meu esposo, ele pediu divórcio, não teve traição, não teve nenhum problema, mas a gente não se entende mais. E eu vou assinar. Mas antes de fazer isso, eu queria te perguntar, você tem algum conselho para me dar? Porque eu não tenho gosto, eu vejo você fazer isso e eu não tenho vontade. Ela falou, eu não tenho vontade de fazer isso. Ele não valoriza. Aí eu falei para ela assim, faça para o Senhor. Coloca a sua melhor mesa para Ele. Faz a sua melhor refeição. Cultiva esse hábito. Eu perguntei, né, se eles tinham o hábito de sentar à mesa. Ela falou, aqui em casa não tem mesa. Aí eu falei, mas vocês não têm condições financeiras de ter uma mesa? Ela, não, porque nunca nos fez falta. Eu falei, talvez aí já está uma das respostas, né? Talvez aí já está... Verdade. A falta desse momento pode estar levando esse desentendimento. E aí fiquei aconselhando e ela sempre acompanhando e me contando que não tinha a mesa, mas tinha feito o momento da refeição mais especial, porque eu sempre falo, às vezes a pessoa não tem uma mesa naquele momento, talvez está morando num local pequeno ou não tem até mesmo uma condição financeira, mas existe um momento da refeição. Verdade. E esse momento é que deve ser, né, consagrado. E aí se passaram uma média de 18 meses. E um dia eu tinha saído para ver o pôr do sol com o João. E quando estava voltando para casa, chegou várias mensagens no Instagram. Aí ela falou assim, eu tinha esquecido de voltar aqui, mas hoje eu queria te contar uma coisa. Eu e meu marido não nos divorciamos. Nós estamos vivendo em perfeita comunhão. E eu lembrei de te contar agora, porque ele está lá no nosso lar comprando uma mesa para nossa casa. Então, isso é uma história assim, que eu levo e eu falo, uau, quando Deus ele estabelece um princípio, porque Ele nos quer bem, Ele quer o bem da nossa casa, quer o bem da nossa família, a gente só precisa seguir, né? O que Ele já ordenou, já nos passou. Verdade. E como você citou, né, a mesa, preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Mesa também é um local de honra, né? É um local de honra, é um local de perdão. Né? A Bíblia
está repleta de histórias. Jesus, ele amava mesas, né? Você vai ver em diversas ocasiões, Jesus, ele se reunia com os filhos à mesa. Ele ia à casa dos pecadores e, às vezes, ele era julgado, né? Nossa, o mestre está na casa de um cobrador de impostos, de um pecador. Mas o que era mais interessante é que ele falava assim, hoje veio salvação para essa casa. Porque quando ele está na nossa mesa, quando na nossa mesa tem lugar para ele, existe salvação, existe cura, né? Restauração, a restauração das relações. No Antigo Testamento, quando Deus ordena a mesa, ele manda colocar um pão ali, naquela mesa. E Jesus, ele é esse pão. Então, isso significa que quando a gente senta na mesa, ele está conosco, né? Ele está trazendo essa salvação para a nossa casa. Verdade. E eu lembro também de Esté, quando Amã tenta ali destruir, matar o povo judeu, né? E ela entra naquele período que o tio dela pede de um jejum, e ela vai fazer os 3 dias para entrar na presença do rei. Quando ela faz o convite, né, para ele, para a mãe e o rei, para estar com ela, eu acredito que ali ela preparou um banquete, ali tinha uma mesa. Com certeza. E ali naquele momento Deus deu a vitória para ela. Porque é esse lugar de conexão, né, de encontro. A gente vê a história de um filho pródigo na Bíblia, que se distanciou da sua família, que gastou os seus bens, gastou tudo que a família tinha. Histórias que são comuns no nosso dia a dia. E um dia aquele filho decide voltar para a casa do pai, porque ele não tinha mais nada. A única esperança era a casa do pai. Mas ele achou que ia ser tratado como um empregado. E aí o pai diz, avista o filho de longe, diz, prepara uma mesa, mate os animais, porque o meu filho está voltando para casa. Então isso nos mostra que a mesa é esse lugar de conexão, de perdão, de encontro. Sabe, trazer de volta. Verdade. E a gente está vivendo num momento, Ana Paula, que a gente precisa trazer de volta, né? Precisa. Trazer os nossos amigos de volta, trazer a nossa família, os filhos, as pessoas que nós amamos, né? Trazer para perto. A mesa é esse lugar, porque a gente fica assim da mesma altura, né? A gente na mesma linguagem, a gente passa o alimento para o outro, compartilha e lembrar sempre, né? Ainda mais hoje que no meio de tanta tecnologias, deixar o celular, deixar o tablet e estar ali, né? Sim, e isso é um grande desafio para todos nós, né? E eu sempre ministro sobre isso e eu até comento com o João que isso é um desafio também para mim, para nós que trabalhamos hoje com tecnologia, né? Tudo é no celular, as redes sociais, os contatos, mas é uma coisa que eu aprendi e eu sempre falo onde passo. Na maioria das vezes, aquela mensagem, aquele áudio, aquele vídeo pode ser visto 15 minutos depois. Às vezes, aquela notícia do jornal de meio-dia, ela vai se repetir no jornal das 19, no jornal das 0 horas. Verdade. Mas talvez a expressão que o teu filho quer te falar naquele momento é só naquele momento. É só naquele momento. É claro que existem as exceções, mas na maioria das vezes pode esperar um pouquinho mais. É sempre fazer com que quem está presente se sinta importante, né? Importante. E hoje a coisa mais preciosa que a gente pode dar para as pessoas é a nossa atenção. A nossa atenção. Né? Você dar atenção, você ouvir. A gente está vivendo numa geração de tantos adolescentes, né? Vivendo revoltados, em depressão, por falta de atenção. Por falta de atenção. Isso é verdade, Glenda. É muito importante. A família, eu sempre falo, a família é a base. A família é a base. E não pense que os traumas da infância vai ficar na infância. Eles perduram, né? Perduram. Você vai ter resultados na adolescência, na juventude, na vida adulta. Então, eles não ficam na infância. Exatamente. Então, a família ali, aquele encontro, aquele momento, é a base de construir personalidades fortes, resilientes, humanas,
amorosas, um coração bom. Exatamente, é o exemplo. É o exemplo. E os estudos hoje, eles comprovam isso, né? Foram feitos estudos nas maiores universidades do mundo. E foi constatado que crianças e adolescentes que têm o hábito de fazer pelo menos uma, eu não vou dizer assim, faça todas as refeições, porque o nosso tempo realmente ele é muito escasso, né? Devido às obrigações, à logística da vida de cada um. Mas foi constatado que aquelas crianças e adolescentes que fazem uma refeição com seus pais à mesa, elas têm um maior índice de aprovação na escola, menos desenvolvimento de depressão, menor índice de gravidez na adolescência, de envolvimento com drogas, maior bem-estar físico, emocional e social. São pessoas mais resolvidas, que têm mais amizades. Então, olha como é profundo esse tema, né? Muito, muito profundo. É algo que parece ser tão comum do dia a dia, o momento da refeição, mas ele tem essa profundidade. Tem. Que a gente precisa observar, que a gente precisa olhar com mais carinho. Com mais carinho e resgatar, né? Resgatar. Urgentemente, verdade. Glenda, você tem percebido histórias de famílias que mudaram suas relações após adotarem essa prática? Você já deu até um testemunho, né, de uma pessoa. Além dessa que você compartilhou, tem mais alguma que você queira compartilhar? Assim, são várias, né? Várias histórias mesmo. Mas outra história que me tocou muito foi de uma mulher. Ela era mãe solo, né? Ela tinha sido abandonada, enfim, uma história triste. E ela disse que perdeu a vontade, né, de viver esses momentos. E depois de ouvir essa palavra, ela decidiu que com o que ela tinha, na simplicidade que ela tinha, ela iria fazer o momento da mesa, da refeição, ser um momento especial. E isso gerou frutos de pertencimento nela e na filha dela, que se sentia talvez solta, né? Por não ter aquele momento de vínculo. E hoje eu acompanho ela pelas redes e vejo assim uma mulher bem resolvida, né? Uma mulher amada. Porque nós somos amadas por Deus, independente do que o mundo nos cause. Nós somos mulheres amadas por Deus. A gente só precisa se colocar nesse lugar de filha. Então, foi outra história que me tocou muito, porque às vezes as feridas emocionais, elas fazem com que a gente não se ache digno. Né? Às vezes até as pessoas brincam assim, esse negócio de mesa é frescura. Isso é coisa de gente rico, arrumar a mesa. E eu falo assim, não, isso é coisa de filhos de Deus. Nós somos merecedores, o melhor dessa terra é para nós. E a mesa, ela vai além da taça, do jogo americano. Isso é um detalhe. É um detalhe. É o momento em si da refeição, né? Eu sempre falo assim, você não precisa se preocupar em comprar uma taça de cristal. Usa o que você tem. Às vezes a diferença é uma florzinha que você pega ali no quintal. É um detalhe, sabe? É o ato de você fazer a comida e servir na mesa também. Na mesa a gente tem essa oportunidade, né, de manifestar amor. Então são diversas histórias assim que me tocam muito e eu sempre compartilho com o meu esposo. Sempre que eu vou ministrar essa palavra, eu falo assim, Deus, eu quero que o Senhor confirme esse ministério através da vida de alguém, né, sendo tocada. E aí passam os dias e eu recebo fotos, né, quantas pessoas na sua simplicidade, entrando aquele momento e servindo. Uma vez, uma senhora, ela tinha um filho que estava nas drogas e ela ouviu essa palavra e ela fez a mesa para aquele filho. Saber esse lugar de encontro, resgatar isso, que independente das nossas circunstâncias, nós somos dignos de viver isso, né? De estar numa mesa, de celebrar esse momento de comunhão. Isso, para mim, é o mais gratificante. Glenda, o que você considera assim, hoje em dia um dos maiores desafios para que as famílias venham, de fato, tirar esse momento juntos? Eu acho que a tecnologia, as redes sociais, né, até mesmo essa rotina acelerada, esse ritmo
que a sociedade nos impõe de produzir, sejam produtivos, né? Então, isso tem nos distanciado. Existe muito uma cobrança o nosso lado profissional, né? Exatamente. E hoje em dia pouco se fala mais da importância da família, do estar presente, do cuidado. Exatamente. É sempre mais o ter mais sucesso, o ter mais dinheiro, crescer profissionalmente. É aquela coisa, esteja visível, responda rápido, esteja presente. E às vezes a gente está próximo dos de longe. Próximo dos de longe. E longe dos de perto. E aí a gente precisa resgatar isso, né? É o que eu falei, às vezes pode esperar um pouco mais. Deixa o celular um pouquinho para o momento da refeição, desliga a TV. É um momento de conexão. E é muito desafiador, porque parece que quando a gente senta na mesa, é que o celular mais toca. Né? É mesmo. Parece que quando a gente está com aquele momento em família, é que as pessoas mais querem falar com você, é que o cliente mais importante quer te contratar. Mas aí você tem que pensar, eu preciso estar aqui. Né? Eu preciso estar de corpo e alma, porque não é só ter uma mesa posta bonita, maravilhosa. Muitas famílias têm, mas é a conexão do momento, é estar realmente de corpo e alma, né, naquele momento. Então, eu acredito que isso, a tecnologia, ela tem nos atrapalhado, as redes sociais, essa cobrança, né, de produzir muito, porque hoje a gente lê muito, acorde às 5 da manhã e produza o seu... E a gente, às vezes, não escuta, acorde às 5, fale com Deus, entregue o seu dia ao Senhor, tome o seu café da manhã com a sua família. São essas pequenas coisas, né? Que e o que Deus quer de nós, né? E o que Deus quer de nós, exatamente. E quando a gente sai no restaurante, a gente pode olhar, né? Todo mundo vai estar ali com o celular. Exatamente. E isso é uma coisa que me entristece, né? Eu faço muita questão. Esses dias, semana passada, a gente saiu para jantar com um casal de amigos. E aí eu deixo meu celular no carro. Eu tenho esse hábito quase sempre, eu gosto de deixar. Porque é muito tentador. Você está aqui e chega uma mensagem, você, o que é? Né? O que fulano quer me dizer? Então eu tenho semeado esse hábito. Não, já é à noite, já não estou no meu expediente. Né? Talvez, o meu filho, meu marido está aqui comigo. Pode esperar um pouquinho, vamos viver, né, essa conexão. Então, eu tenho tentado fazer isso e me entristece, porque às vezes você vai em um restaurante e você vê o casal, às vezes naquele restaurante maravilhoso, aquela comida incrível, e os dois no celular. Ou pior ainda, você vê as crianças no celular, né? Apenas no celular. E isso é um índice, né? Um indicativo de que as coisas realmente não vão bem. Verdade. E a gente precisa se policiar sempre, porque, como eu falei, é muito atrativo. A gente quer estar sempre conectado. Só que essa conexão virtual tem nos tirado a conexão real, né? A presencial. Verdade. Que é o que Deus tem nos chamado para resgatar. Verdade. Glenda, você citou o primeiro testemunho de uma pessoa que estava passando por um processo de separação, que ela já estava assim nas últimas e não vivia essa experiência. É fácil, você ouve quando você escuta das pessoas falando assim, eu não fazia isso, mas como que eu vou fazer para uma pessoa igual ela citou? Como que eu vou fazer para ele se ele não valoriza? Como que eu vou fazer? A minha pergunta é, o que ela deve pensar na hora que eu vou preparar uma mesa? Eu acho que é muito a palavra que Jesus deixou para nós. Você vai amar o seu próximo como você ama a si. Né? Então, às vezes, o meu próximo, ele não está merecendo, porque nós vivemos a cultura do merecimento, né? Mas eu gostaria de ser tratada assim, então eu vou tratá-lo assim, né? E assim a gente vai semeando,
Porque realmente não é uma coisa fácil. Eu sempre falo quando eu vou ministrar para as mulheres, porque a Bíblia diz que nós mulheres somos fortes, somos videiras, edificamos uma casa. Sim. E eu falo assim, a Bíblia diz isso porque não são coisas fáceis. É lindo você falar sobre a mesa, mas você sentar uma família na mesa não é fácil. Não. Você tirar aquele momento não é fácil. É desafiador. Você fazer aquilo para uma pessoa que está te magoando, que talvez está te traindo naquele momento, né? Mas Jesus, ele nos ensina esse exemplo. Ama ao próximo, né? Como a ti mesmo. Faz como se fosse para você. E a gente vai vencendo, entendendo que a nossa honra e as nossas recompensas, elas vêm do Senhor. Verdade. Porque talvez naquele dia, para o teu filho adolescente, o videogame vai ser mais atrativo do que a lasanha que a mamãe fez. Verdade. Mas você fez como se fosse para o Senhor e você vai ganhando o seu filho, sabe? São nessas pequenas renúncias. E uma coisa que eu falo, dá mais trabalho. É muito mais fácil você fazer o alimento, se você tem alguém que faz, e cada um ir no seu tempo lá e se servir. A mesa dá mais trabalho. Mas a gente precisa também escolher os trabalhos que a gente quer ter na vida, né? É verdade. E eu costumo dizer assim que o perdão para quem diz assim, o outro não merece, não vai se importar. Não é olhar para que o outro não merece o meu perdão, o outro não merece, eu mereço. Exatamente. Eu mereço viver isso. Eu mereço. Então, eu faço porque eu mereço. Eu perdoo porque eu mereço estar bem. Eu mereço estar livre. Eu mereço o melhor daquilo que o Senhor tem para mim. Ontem mesmo eu falava isso para a moça na academia. Ela falando, eu não vou perdoar. Eu falei, perdoa. Eu nem a conheço, né? Eu falei assim, perdoa, porque isso não está fazendo bem para você. Né? A gente precisa se colocar. Ama como a ti mesmo. Como você quer se sentir? Eu acho que esse é um dos maiores desafios que Jesus deixou. Um dos maiores desafios mesmo. Porque às vezes a gente não ama nem a gente mesmo, né? Tem dias que você olha assim, que você não vê nada de positivo, nada de bom. Exatamente. São nesses dias que Deus quer nos levantar, né? Que Deus quer que a gente esteja nesse local de encontro mesmo. Porque realmente não são coisas fáceis. Não são. É difícil, é um grande desafio mesmo. É um grande desafio. A alimentação também é um fator importante, né, no projeto da Mesa Plena. Como as escolhas alimentares podem influenciar as relações e a experiência familiar? Tem alguma influência? Com certeza. Numa dessas pesquisas que foi feita na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, eles constataram que os adolescentes que fazem as refeições à mesa com a família têm uma melhor saúde física, né? Têm um melhor bem-estar. Por quê? Nós vivemos na geração fast food. 3 minutos, o instantâneo, é o miojo, é o delivery. E quando eu semeio isso na minha casa, aquele momento da refeição, consequentemente a minha família vai comer melhor. Com certeza o meu filho vai se alimentar melhor à mesa do que no sofá assistindo desenho. Com certeza ele vai comer melhor do que na frente do videogame. Então isso tudo influencia na qualidade da alimentação. Se eu amo esse momento na minha casa, eu vou selecionar melhor o que eu vou servir, eu vou preparar melhor, eu vou ter um cuidado, né? Então, de alguma maneira, tudo está interligado, né? Verdade, Glenn. E, Lenda, para finalizar, que dicas práticas você daria para as famílias que querem começar a ressignificar suas mesas e fortalecer suas conexões dentro de casa? Eu acho que o primeiro ponto é a reflexão. Como está a nossa mesa? Como está sendo a mesa, né? Eu sempre pergunto nas igrejas, acaso Jesus tem achado espaço na sua mesa, ou ele ao menos está te encontrando, né, na mesa? Então, acho que o primeiro ponto é a reflexão, a gente refletir como está sendo a relação familiar dentro da nossa casa,
como está sendo o momento das refeições. E a partir dessa reflexão eu vou pensar o que eu posso melhorar. Talvez isso vai me custar estar uma vez à mesa com meu filho, com meu esposo, vai me custar acordar um pouco mais cedo ou dormir um pouco mais tarde. Isso vai me custar talvez 30 minutos do meu horário de almoço, que eu vou tirar ali para preparar aquele momento. Mas a certeza que a gente tem é que a recompensa disso, ela é impagável, é incalculável. Você ter uma família que vive em comunhão, você resgatar isso. Então, o primeiro ponto é a reflexão e depois a ação. Você vai refletir e você vai buscar estratégias. Eu sempre falo, busque inspirações de famílias que vivem esse hábito, né? Às vezes você, mulher, ai, Glenda, mas eu não levo muito jeito. Busque inspirações, sigam pessoas, já deixa aqui o Mesa Plena, quem quiser ir lá, se inspirar. E peça ajuda a Deus. Verdade. Senhor, me ajuda a administrar o meu tempo para que eu possa estar pelo menos uma vez ao dia à mesa com a minha família. Porque os meus precisam de mim. Porque às vezes a gente é tão inteiro para tudo, né? É, verdade. A gente é tão inteiro na nossa vida profissional, nas nossas carreiras. E a gente precisa ser inteiro também para os nossos. E outra estratégia interessante que eu sempre falo é use o que você tem. Porque a gente condiciona muito, Ana Paula, a nossa vida ao que nós ainda não temos. Verdade. Quando eu tiver uma cozinha maior, todo mundo vai sentar na mesa. Use o que você tem. E de fato, né? Sempre, quando eu me preparar melhor, eu vou fazer isso. Quando eu... E as coisas estão acontecendo agora, né? Nós não temos controle nenhum sobre o amanhã. Verdade. É o hoje. E a gente precisa se alegrar no hoje. Eu falo, usa o que você tem. Tira aquela louça para fora. Tira a sua melhor taça. A gente gosta muito de guardar as coisas para uma ocasião especial. E o dia especial é hoje, né? É hoje. A Bíblia diz, este é o dia que o Senhor fez e eu vou me alegrar nele. Então, tira para fora, faz o seu melhor com o que você tem e com certeza você vai colher os frutos. Eu sempre desafio, eu desafio uma família que vive esse hábito, se ela não vai sentir a diferença nas suas relações. Se ela não vai sentir a diferença também nas relações interpessoais fora de casa. Porque se eu sou bem resolvida dentro da minha casa, se eu tenho uma boa convivência, se é um lugar de encontro, se eu posso conversar, isso vai refletir na minha vida em sociedade. Verdade. E nós, como sociedade, nós precisamos de pessoas assim. Nós estamos, carentes de pessoas assim. Então, que a gente possa semear isso dentro dos nossos lares. É uma coisa acessível. Todos nós temos um momento da refeição. E eu penso assim, como Deus é perfeito, Ele nos fez com essa necessidade. Verdade. Que Ele queria que nós tivéssemos esse momento de encontro. Verdade. Então, que a gente possa trazer essa reflexão, que a gente possa buscar essas estratégias e usar o que nós temos. E talvez você nunca parou também para investir nisso. Às vezes a gente investe em tantas coisas, né? Os nossos recursos. E por que não investir no nosso lar? Por que não investir no momento de reunião, né? Talvez a pessoa fale assim, nossa, mas eu nem tenho um prato desse. Talvez você nunca sentiu necessidade de ter, porque não era algo especial para você. E o que mais importa também não são, né, os acessórios, né? Sim, é um detalhe. É um detalhe. Eu sempre falo que é a cerejinha. Porque quando a gente ama esse momento, a gente quer dar o nosso melhor, né? Então, são os detalhes. Um dos meus desafios é sempre ensinar isso para as mulheres. Que o princípio da mesa, ele não é a mesa posta. A mesa posta é o plus, é o detalhe. O princípio da mesa é a refeição sendo feita à mesa, na presença dos meus familiares, na presença de Deus. A mesa posta é o meu cuidado, é o meu zelo, é o meu melhor, eu entregando o meu melhor. Porque tem pessoas que pensam, porque eu não tenho condição de ter um jogo americano. Meu Deus, eu não tenho uma taça.
Mas você tem o momento da refeição, né? Faz o melhor com as tuas forças. Às vezes você não tem uma mesa na sua casa, você tem um balcão, mas você tem o momento da refeição. E é para esse momento que Deus está nos chamando. E Glenda, e para aquelas que podem já ter feito ou faz e a família não fica, ou o marido, eu vou desistir. Não senta, eu coloco ali, mas ninguém vai. Eu sento, ele coloca ali. Qual a dica que você dá? Eu acho que é aquilo que você falou no início, do lugar do Senhor. Na mesa nós nunca estaremos sozinhas, né? Talvez o seu filho não foi sentar ali. Talvez o seu esposo não deixou de assistir o jornal para sentar ali. Mas Jesus, que é o pão, a palavra diz que ele está continuamente. Então você pode abraçá-lo nesse momento, receber o abraço dele e ter conexão com ele. É um momento também para você entregar as suas emoções. E não existe nada mais precioso. Às vezes alguém está ouvindo isso aqui e pensa, mas eu não tenho uma família ainda, eu moro sozinho. E na mesa você nunca está só. Nunca. Né? O Senhor está com você, então é um momento também de gerenciar suas emoções, de reflexão, de aprendizado. O meu horário que eu gosto, eu amo, e é o meu horário, assim, meu e de Deus, eu gosto de fazer em casa no período da tarde, por volta entre as 15 às 16 horas. Eu organizo a mesa e convido o Senhor para sentar ali comigo. E eu fico conversando, eu conto o que aconteceu comigo durante o dia, os dias anteriores, alegrias, tristezas, sonhos, dúvidas. E olha, todas as vezes em que eu sempre faço isso, Deus sempre me dá respostas. E você sai preenchida. Preenchida. Eu saio preenchida, fortalecida. Que teve uma vez, assim, que uma pessoa chegou para mim assim, que besteira, coisa de você fazer isso, que besteira. E aí eu tava numa dúvida, tinha uma dúvida de uma questão minha, e eu sentei, coloquei ali, fiz o café, e enquanto eu estava fazendo o café, eu estava conversando com Deus, Senhor, eu quero fazer isso, aquilo, outro, tal. Organizei ali e falei, convidei ele, senta aqui comigo, vamos conversar. Eu tô com dúvida em relação a isso aqui tá me machucando. E quando eu olhei assim na direção do céu, eu ouvi a resposta. E eu olhei assim, eu falei, eu tô ouvindo. Gente, é muito maravilhoso. A gente não tá sozinho. Não estamos sós. E você me fez lembrar de algo. Que às vezes a gente espera que as nossas conquistas, as nossas bênçãos, elas sejam alcançadas num momento extraordinário. E Deus, Ele está conosco no ordinário. Na rotina, é no lavar da louça, é no colocar o uniforme das crianças para lavar. Deus está conosco constantemente. E são nossas orações mais sinceras, né? Ele quer operar em nós, Ele quer falar conosco assim, no nosso dia a dia, na nossa simplicidade. Ali onde a gente está, quando a gente está em casa, a gente está à vontade. À vontade. Você está sendo você mesmo. Exatamente. Você está despido de qualquer título, de qualquer aparência, né? Que você está no seu lugar. E Deus quer te encontrar nesse lugar. É muito isso. Lindo, maravilhoso, grandioso. Glenda, muito obrigada de coração. Eu tenho certeza que isso aqui, esse nosso momento aqui, essa troca de experiência, vai ajudar muitas outras pessoas aqui em Araguaína. E parabéns, que Deus continue te usando nesse projeto lindo, que você continue sendo boca de Deus por onde você for. Araguaína e o Brasil inteiro mesmo, de coração. E quando eu te vi a primeira vez ali na Irmã Terezinha, eu comprei o livro. Eu fiquei, assim, maravilhada quando eu comecei a estudar o livro e ver que, de fato, tudo aquilo que você havia ministrado ali e o que estava no livro, realmente o tanto que faz sentido. Eu quero até aproveitar e deixar essa indicação desse livro, que foi o livro que eu contei no início, que eu ganhei de uma amiga que gerou esse desejo, né, de compartilhar com as pessoas. É um livro que se chama
a experiência da mesa de uma autora chamada Dev Tyrus. Ela é pioneira, né, no mundo. O Senhor deu esse despertar para ela de mesa. E hoje nós estamos aqui, né, falando desse tema. Então, para quem está ouvindo, eu indico esse livro, A Experiência da Mesa. E na própria palavra de Deus, nós temos esse exemplo, né, de estar à mesa. Verdade. Então, eu também quero agradecer por esse momento, me sentir muito honrada, né? Eu agradeço. E para mim, que tenho falado desse tema, é muito gratificante quando eu vejo outras pessoas também querendo levar essa mensagem. Com certeza você foi usada por Deus para isso. Amém. Obrigada, eu que agradeço. Gente, ficamos por aqui. Muito obrigada, que Deus abençoe cada um de vocês. E compre o livro Experiência da Mesa, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Até mais, um forte abraço.